E no clamor da madrugada de hoje, eu peço ao Senhor para que faça algo novo, que novas sementes venham até nossas mãos para plantarmos e vermos florescer. Porque nós sabemos que temos o DNA do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, do eterno Jesus Cristo. Senhor amado, Deus querido, aqui no meu secreto, reservada no meu particular, clamando a Ti eu peço, o que está em Gálatas 6, versículo 7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Nós temos vivido dias de tantas situações que têm feito o nosso coração estremecer, termos dúvida acerca daquilo que o Senhor tem reservado para nós há muito tempo, mas nós não paramos para pensar em ver o que temos plantado e o que temos colhido. Estamos sempre semeando alguma coisa. Semeando palavras, semeando ações, semeando atitudes, semeando o sorriso, semeando a calmaria, porque nós podemos sempre somar, acrescentar na vida de alguém. Senhor, nesta madrugada, eu peço que assim como nós vemos o grande agricultor plantando e colhendo, nós possamos entender que não tem como plantarmos uma coisa e nascer outra. Não tem como nós não orarmos, clamarmos, santificarmos, termos uma vida de retidão e colhermos algo positivo e extraordinário, totalmente diferente, se nós não renunciarmos e buscarmos estarmos alicerçados na rocha, que é a palavra. Que em nome de Jesus, Pai, eu peço que nós possamos viver o hoje com frutos de decisões que tomamos, conscientes, sabendo que todas as nossas atitudes, elas reverberarão ao longo da nossa vida. E nós veremos aquilo que plantamos crescer, multiplicar, nos favorecer e atingir, alcançar outras pessoas em abundância. Que em o nome de Jesus, Pai, o inimigo das nossas almas não permita ceifar as sementes, ceifar plantios árduos, para que nós não falhemos, porque o Senhor é o Deus que não nos deve nada, mas nós devemos entender que quanto mais nós buscamos, quanto mais exemplos positivos nós damos por onde passamos, mesmo que nós achemos que não existe ninguém olhando, o próprio Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe, nos esquadrinha os corações e sabe que nós temos plantado até o dia de hoje para colhermos no amanhã. Senhor, eu peço que tenhamos uma colheita de uma safra boa, de uma safra em que o Senhor seleciona sementes maravilhosas para que nós não plantemos uma safra péssima. Porque nós sabemos que quando plantamos uma safra ruim, nós nos entristecemos, nós nos amarguramos, nós nos aborrecemos, nós nos decepcionamos, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos constrange com o seu infinito amor. Senhor,
Em o nome de Jesus, eu peço ao Deus Pai que o Senhor ressignifique tudo o que necessita ser ressignificado em nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida restaurada, estruturada, uma vida em que o Senhor faça com que o seu Santo Espírito esteja nos superabundando em graça. E que mesmo que estejamos em momentos difíceis, em momentos delicados, sintamos a presença do nosso Deus. O guarda de Israel não dorme jamais. O guarda de Israel jamais perdeu uma batalha. E quando nós nos deparamos com a palavra, nós vemos que o homem pode mentir, mas o nosso Deus, Abba Pai, o Deus eterno, não mente, não falha e não perde uma batalha. Recamanai diria Sóbia, Miriande Camana Síria, Mandaia, Ricomande de Súria. Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando em todas as pessoas que estão como os ouvintes do clamor da madrugada, que sejam edificados na palavra, que haja uma calmaria em meio a essa tempestade, que haja um tempo novo, que o Senhor faça cessar a tempestade, a ventania, o furacão, o maremoto, das quais tem atingido tantas pessoas. Deus, em o nome de Jesus eu peço, assim como centenas de milhares de homens e mulheres de Deus, que têm a tarefa escolhida por Deus, para colocar a luz, para colocar a esperança, para colocar a força que vem do Senhor, possa ser multiplicada, para que cadeias sejam quebradas, ferrolhos de ferro e de bronze sejam destruídos, que todas as pedras de tropeço sejam agora retiradas dos caminhos pelas próprias mãos do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel, porque o Senhor é poderoso, porque Ele é o príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte. Senhor, eu peço que o Senhor esteja dando ordem aos teus anjos, para estar rodeando ao redor do planeta, para que todas as situações que estão para trazer destruição, maldições, sejam agora destruídos pelo sangue de Jesus. Porque nós sabemos que em muitos lugares estão havendo bombardeios físicos, em outros espirituais. Mas mesmo que o lugar em que está sendo o grande massacre, e que o povo, separado e eleito por Deus, esteja sendo pequeno, comparado à imensidão daqueles que querem tomar até o pouco de um povo separado por ti. Possa o Senhor mostrar que o Senhor é o Deus soberano, que faz a maldição se transformar em bênçãos, que faz com que haja um grande impacto. Porque nós sabemos que quando plantios são feitos de maneira inusitada, de maneira estúpida, de maneira a enganar pessoas, as coisas são sacudidas. Porque não há como plantar arroz e colher feijão. Mas aqueles que confiam no Senhor estarão escondidos no oculto do teu tabernáculo, no seu pavilhão, debaixo das tuas asas. E que em nome de Jesus, Pai, estejamos recebendo novas sementes para multiplicarmos a bênção que enriquece e não acrescentam dores. A bênção que só o Senhor pode trazer em forma de paz. A paz que Satanás não traz. Que Deus possa nos abençoar, nos blindar, nos favorecer e nos fazer entender que merecemos
tudo que há de melhor, mas também devemos renunciar, porque o salário do pecado é a morte, porque a mentira tem um pai, que é Satanás. E nós que cremos num Deus vivo, devemos ter a verdade estampada em nossas atitudes e ações, não em nossas palavras bonitas, não em palavras calmas, tranquilas, mas o Senhor é o Deus que sonda e nos conhece. Que a partir deste dia haja algo diferenciado na terra e que nós sejamos a contramão da direção do mundo em vitória, em vitória. É o que eu declaro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.